Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta, é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o apoio do nosso parceiro Check-up. Gente, toda hora a gente sabe, né? Os números envolvendo a dengue são assustadores, cada dia novos casos, suspeitas, pessoas que acabam morrendo, infelizmente. Os números estão aumentando cada vez mais, né? Mas nunca é tarde para a gente trazer aqui informações, alertas e orientações sobre o assunto. Por isso, estou recebendo aqui o Dr. Abel, que é infectologista, que vai esclarecer qualquer dúvida que ainda resta. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente todo dia dando notícia, vai atualizando, os números vêm aumentando cada vez mais e o período da chuva já vai, daqui a pouco, já está chovendo, vai aumentar. Doutor, tem que ter muito cuidado, né? Porque dengue não é brincadeira, né? Dengue não é brincadeira. Nós temos tido alguns casos graves na cidade, em pessoas jovens, e isso tudo se baseia em como o organismo da pessoa vai processar a infecção. Né? Então, a prevenção nunca é demais, quer seja através de vacina, quer seja através da limpeza dos quintais. Você falou uma questão muito importante, interessante, sintomas. Tem pessoas que passam pela dengue ameno, pouca dor no corpo e tal, mas tem outras que têm sintomas, não dá conta de levantar da cama, né? O que diferencia uma pessoa ou outra a ter sintomas diferentes? Existe o sorotipo viral 3, que é um sorotipo mais virulento. Existe a predisposição individual ao descimento com gravidade. Então, o sistema imunológico da pessoa reconhece com tal força aquele vírus que promove uma série de alterações vasculares. Muito se fala na dengue hemorrágica, mas o que mais nos preocupa é o choque. Choque e disfunção orgânica. E o que isso acaba ocorrendo e trazendo de sequelas mais graves, né, ao longo de todo o processo? Dengue é uma doença que basicamente não deixa sequela, porque o período crítico ali do 5º ao 7º dia ele acontece e termina, né? O que nos preocupa é o descimento com gravidade, sendo necessária internação e às vezes internação em leito de UTI, justamente pela questão do choque. Quando a gente fala dos sintomas, hoje em dia se confunde muito, né? Às vezes a pessoa está com dor no corpo e essa época agora muita gente resfriada. Como que faz para ter noção se realmente estou com dengue ou não? Quando eu tiver qualquer tipo de sintoma, primeira coisa é procurar um médico. Não tem como tentar se diagnosticar em casa, né? Procurar o médico e levar uma lista de sintomas, porque a febre ela não significa doença. Como a gente disse, ela é só um sintoma. Mas na dependência de outras variáveis que a gente monta o quadro dentro do contexto epidemiológico do que está acontecendo na cidade, realiza os exames laboratoriais e confirma a doença. Então, o quadro gripal, costumeiramente, está correlacionado a sintomas gripais. Então, tosse, dor de garganta, coriza. Já o quadro de dengue é o quadro de febre súbita, um mal-estar intenso, uma mialgia muito importante, uma cefaleia, uma dor de cabeça, principalmente retroorbital. E isso aí evolui ao longo dos 7 dias com náusea, vômito, com manchas tardias no corpo. E o que a gente tem que estar atento são sinais de alarme do dengue, né? Como dor abdominal que não passa, náusea e vômito que não passa mesmo com o Dramin, mesmo com o Plasil, sangramento de mucosa, de nariz, de gengiva. A população está atenta para a meta de reposição hídrica, que é o que cura dengue. O tratamento de dengue é barato, é a reposição hídrica, né? E pedir para quem está atendendo para fazer a prova do laço, para poder pelo menos verificar a fragilidade capilar. Então, o que o dengue faz? Ele contamina a camada interna, contamina o modo de dizer, né? Ele infecta a camada interna dos vasos e faz com que essa camada interna dos vasos vaze. Por isso que a hidratação é tão importante. Entendi. Para repor o que se perde e para evitar maior consumo de plaqueta na tentativa de tampar aquele buraco. E interessante que você falando da hidratação, né, que é o principal remédio, diríamos assim. Por quê? A pessoa, quando ela contraiu o vírus da dengue, o que acontece que ela tem que repor tanto o líquido, né? Ela transpira muito, o que acontece no organismo? Ela perde líquido para o interstício, que é para o meio das células. Então, você tem um cano, você tem um vaso furado.
E aí você tem a meta de 60 ml por quilo, 2/3, sendo qualquer coisa que a paciente quiser. Sopa, suco, frutas com mais caldos e 1/3 de soro de reidratação oral. Então, muitas vezes o médico que atende dá um tapinha nas costas do paciente e fala assim, olha, você toma muita água. Mas se muita água é quanto? Essa muita água é o mesmo tanto de água de um paciente de 100 para um de 50 quilos? E está atento aos extremos de idade. Então, idosos, crianças e quem tem comorbidades. Paciente que tem um enfisema, que tem uma insuficiência cardíaca, que tem insuficiência renal. Essas pessoas, por terem já funcionamento dos órgãos no limite, podem adoecer com um pouco mais de gravidade. Então, por si, já são grupos de risco. E por si, já tem que fazer exame. E acompanhar praticamente diariamente num serviço de saúde com o médico da confiança. A gente sabe que para todo lado que a gente vai, infelizmente, tem os números, tem os dados que as pessoas têm que cuidar de si e do vizinho, né? Mas uma pergunta que eu queria te perguntar é o seguinte: se eu tenho alguém na minha casa que está com dengue, eu tenho que ter ainda uma precaução maior com produtos, evitar o mosquito, porque pode me contaminar? Por exemplo, o mosquito pode ainda estar por ali, ou algum mosquito picar naquela pessoa e me picar e me contaminar? O mosquito ele tem um raio de ação de 100 metros e ele voa a 1,5 metro do solo. Então, assim, não é que aquele mosquito que me fez o repasse sanguíneo em mim vai fazer em você e vai te contaminar, mas é um indício que naquele local tem o Aedes. Então, a pessoa que tem um caso índice em casa, é bom revisar o quintal, o próprio quintal, o quintal dos vizinhos, usar repelente, icaridina, odite, né? E usar tela mosquiteiro. Principalmente se tratando de gestantes, porque o mesmo vetor que é o Aedes também transmite Zika. O mesmo vetor que é o Aedes também transmite chikungunya. E avaliação laboratorial, o quadro, na maioria das vezes, se parece bastante. A avaliação laboratorial é que vai dirimir quem é quem e a evolução do quadro clínico com as características desse adoecimento. Está atento para os exames. Agora, por fim, muitas pessoas às vezes estão com dengue e acham e seguem rotina, às vezes não está sentindo tantos sintomas e resolve até trabalhar ou fica em casa, né, se mexendo para lá e para cá. Isso é um risco enorme de piorar, né? O ideal é ficar em repouso mesmo. É ficar em repouso, manter certo repouso e manter fundamentalmente a hidratação. E a dengue engana. Por quê? Porque a hora que o paciente defervesce, ele piora, ele faz choque. E no primeiro e no segundo dia os exames são negativos. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas. E do quarto ao sexto dia, os 2 exames disponíveis, tanto NS1 quanto sorologia, podem ser negativos. Então o indivíduo vai, procura o PS, ele faz o teste da negativa e fala, não tenho dengue. Ele defervesce, ele acaba a febre e fala assim, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí é a hora que ele choca. É verdade. E ele não tem os sinais, como ele não faz diagnóstico laboratorial, ele não tem, o médico não fala, não verbaliza, olha, os sinais de alarme são esses. Você levantou, sentiu vontade de cair, isso é sinal de hipotensão. Você sangrou a mucosa, isso é sinal de fragilidade capilar. Você está com dor abdominal importante, você está vomitando, apesar do uso do antiemético, isso é um sinal de alarme. Procura a avaliação médica e redobra os cuidados com a hidratação. Agora, só nesse gancho que você falou, para a gente entender rapidamente, quando a pessoa teve sintomas, nas primeiras 24 horas pode ser que não dê o positivo para dengue, mas aí ela tem que depois voltar e refazer os exames? Na verdade, nas primeiras 24 horas, principalmente nas primeiras 12 horas, a gente nem pede, né? Porque a doença tem uma história natural de evolução da doença. Então, essa pessoa vai ficar grave lá na frente, se ficar grave. Então, a gente orienta voltar no segundo dia, fazer todos os exames, monitorar principalmente o hematócrito. Fazer um exame que chama NS1, dosagem do antígeno NS1, que é um pedacinho do vírus. Por que tem essas 12 horas? Porque eu preciso ter um tanto suficiente de vírus no organismo para eu capturar aquele pedacinho do vírus. Entendi. E lá no sexto dia, por que a sorologia é feita só no sexto dia, quando está quase que terminando a doença? Porque é uma resposta, é um anticorpo do organismo. Então, eu tenho que ter um tempo de adoecimento para o organismo produzir o IgM para eu ir lá e documentar a presença dele no sangue. Aproveitando, então, já que eu disse que é um assunto que a gente sempre pode estar falando, deixa o recado, senhor, e o seu recado, doutor, para quem está assistindo a gente, para se cuidar realmente, né? Para não passar por esse perrengue que é ter os sintomas aí da dengue. A população de 4 a 60 anos procurar vacina, que está escassa, mas fazer o serviço de casa bem feito. Cuidar dos focos do mosquito e abrir a casa para o agente de zoonose,
né? Entender o papel, a importância do agente de zoonose, do fumacê, do larvicida em onde pode ter água, dos pratos de plantas, das vasilhas de água dos animais e tudo bacana. Isso. Recado dado, muito obrigada, viu, doutora Abel, por trazer essas informações que são sempre relevantes, falar e reforçar. Gratidão pelas informações. Muito obrigado pelo convite. E eu quero dar um recadinho para você, vem cá, ó. Já que nós estamos falando em prevenção, ó, com esse aumento expressivo dos casos de dengue em Uberlândia, o Laboratório Checkup e a Unimed Uberlândia uniram forças para reforçar o combate à doença. Pois é, olha só, os beneficiários da Unimed Uberlândia terão todo o suporte dos laboratórios Checkup para que o diagnóstico e também tratamento dos casos de suspeita de dengue sejam atendidos assim com maior agilidade e também conforto. Então, presta atenção, você que é beneficiário da Unimed Uberlândia, tem suspeita de dengue? Perde tempo não, já procure as unidades próprias, que são o Espaço Mais Unimed Vasconcelos, também na Vila Viseu, tem o Uberlândia Shopping e tem também lá na Clínica Sempre. Claro, né, com todo o apoio, tecnologia e também o diferencial de atendimento dos laboratórios Checkup.